Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero apresentar um livro que, para mim, é muito importante até o dia de hoje, porque contém lições preciosas, as quais eu compartilho com você, que me acompanha no Cantinho Teológico, quando não está chegando, nesse exato momento, a este recanto de reflexão bíblico-teológica. Refiro-me a esta obra, que não mais está sendo editada, era pela Juer, Como Ensinar a Bíblia. Eu já fiz um vídeo falando sobre a introdução dele e queria, nesse momento, apenas apresentar algo que eu julgo muito importante para todo aluno, todo professor de escola bíblica dominical, todo estudante da palavra de Deus. Aliás, eu faço uma distinção. Existe estudante e estudioso. Nem todos os estudantes são estudiosos, mas todos os estudiosos são necessariamente estudantes da palavra de Deus. E você que se interessa pela Bíblia está no lugar certo, porque a pergunta feita pelo autor na página 15 é o seguinte: o que é ensino bíblico? Ele conta que certo dia, ao abrir a caixa de correio, ele retirou uma carta de um indivíduo que estava tentando publicar um título, cujo livro se chamaria Melhor Ensino para a Escola Bíblica Dominical. Ele queria, a pessoa que destinou a carta para o autor deste livro, que ele colaborasse escrevendo um prefácio ou algo do tipo, sendo que ele se recusou. E qual a razão desta recusa? Ele narra aqui, ele diz que teve que fazê-lo porque, no entender dele, o ensino na escola bíblica dominical não é algo que se pode escrever e confiar no papel. Cá entre nós, tampouco através de um vídeo. O estudo bíblico, segundo ele, é a criação mútua de professores e alunos. Imprimir uma lição num livro seria como escrever uma conversa telefônica antes que acontecesse. E ele prossegue dizendo que, no entanto, há pessoas que encaram o ensino desta forma. Elas entendem como uma atividade em que aquele que sabe transmite em conjunto, um conjunto de informações para aqueles que não sabem, na esperança de que a mente deles venham a assimilar parte das informações. O professor que adota esse ponto de vista gosta de pensar em termos de apresentar, entre aspas, as lições. Ou, quando não, a lição bíblica. Acontece que ele acha que uma definição melhor para serem apresentadas simplesmente é a seguinte, e ele continua: devemos prepará-las, suar para compô-las, estruturá-las e desestruturá-las, meditar nelas. Devem ser assimiladas com avidez por alunos que interagem com professores, interagindo tanto estes quanto aqueles com outras fontes. Uma definição melhor de ensino seria a seguinte: ensinar é ajudar outros a aprender. Ajudar outros a aprender é muito diferente do que transmitir informações, fazer uma exposição do assunto ou transmitir conhecimento. E ele indaga na mesma página de número 15. Você já tentou ajudar uma criança a aprender a amarrar os cordões dos seus sapatos? Isto é, uma referência aos cadastros? Imagine-se de pé diante da criança, transmitindo conhecimento ou fazendo uma exposição de como se amar cordões de sapato. Ele diz, seria ridículo. Não é assim que se faz. O que você precisa fazer é explicar pacientemente, intercalar essas explicações com demonstrações. Só então você poderá dizer, se você vê se você o consegue fazer agora. Enquanto a criança tenta, você a encoraja e orienta. Isso ilustra o que é
ajudar os outros a aprender. E quando a gente pensa nisto, sobre ajudar os outros a aprender, é importante lembrar de algo acontecido na história humana. O filósofo grego Sócrates, que foi um dos maiores mestres da antiguidade, embora ele possuísse um conhecimento fabuloso, ele sabia perfeitamente que não era o melhor método dar as respostas prontas ou simplesmente transmitir informações. Ele recusava-se ensinar os seus alunos expondo-lhes o que sabia. Ele insistiu que eles alcançassem o conhecimento por si mesmos e tornava isso possível fazendo-lhe perguntas que acabavam conduzindo-os às conclusões corretas. Assim, os conhecimentos que eles adquiriam era fruto da meditação pessoal. E este método de ensino era conhecido como maêutica. A maêutica é uma palavra que deriva de um verbo grego que significava servir de parteira. Isso mesmo. Assim como a parteira ajuda a mãe a dar à luz à criança, o propósito do mestre Sócrates era despertar ideias na mente de seus alunos. E esta é, sem dúvida alguma, uma concepção maravilhosa e contribui muito para a explicação da relação entre ensino e aprendizagem. Uma parteira pode ser muito inteligente e habilidosa, mas, obviamente, não pode trabalhar sozinha. O papel desta é auxiliar e facilitar as coisas para a mãe e para o bebê. Contudo, é a mãe que tem que dar a luz, e a parteira não pode fazer isso por ela. Por isso que a gente observa que o professor nada mais é do que um facilitador. É aquele que vai ajudar outros a aprender. A gente pode aplicar este conceito ao ensino e, sem dúvida alguma, à aprendizagem. Cabe ao professor esse papel de auxiliar. A função, repito, é facilitar a aprendizagem para o aluno. Mas tem uma coisa importante: o aluno, quem tem que se dar ao trabalho de aprender. Já o professor não pode fazer por ele. Cada um tem a sua participação, cada um é importante dentro desse processo de aprendizagem. Espero que esta ideia acerca da facilitação do professor para o aluno, ajudar outros a aprender, possa ser, primeiramente, assimilado na sua mente e no seu coração, mas colocado em prática. Porque você não precisa dar respostas prontas, tudo mastigado e colocar na boca do indivíduo. Você precisa ensiná-los como assimilar da melhor maneira possível a palavra de Deus. Com relação a perguntas que são feitas, eu lembro-me do saudoso pastor Russell Shedd, um homem muito simples, mas conhecido como Doutor Bíblia. Ele disse certa vez que a gente precisa fazer, por exemplo, quando estamos num período chamado devocional ou a sós com Deus, fazer perguntas ao texto. Mas ele prosseguiu dizendo, mas faça perguntas adequadas. Porque às vezes são feitas perguntas descabidas que não têm nada a ver com o texto. Por isso que requer ao estudante da Bíblia Sagrada, estando ali diante desse documento de fé, dessa palavra da parte de Deus, fazer pergunta ao texto, mas pergunta apropriada, porque é uma das maneiras de eh, fazer a coisa certa e extrair a resposta a partir do próprio texto bíblico.
Que Deus possa lhe abençoar com estas informações tão sucintas, mas ao mesmo tempo com esse conceito de ensino. Afinal de contas, o que é o ensino bíblico? A gente precisa ter isto em mente e começar a trabalhar isto no nosso dia a dia. E com relação à escola bíblica dominical, a gente não pega nenhum diploma, quando não um certificado durante a vida, porque o aprendizado dura justamente o tempo todo que nós estivermos aqui na Terra. Dura a vida toda. Mas certamente a gente vai ser grandemente recompensado por uma relação respeitosa entre professor e aluno e vice-versa, sempre lidando com a Bíblia, tendo-a como palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, enfim, para o nosso coração.